Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. Luneta Sonora na área, e o episódio de hoje era uma coisa que eu tava combinando com vocês desde a semana passada, de uma coisa que eu fiquei de falar justamente, e eu tava procurando uma lacuna. Essa lacuna chegou e é agora episódio 088. Então, é sobre o seguinte: vocês devem saber, inclusive no post da semana passada do Minha Cidade, sobre um projeto de reconstrução da Feira do Rangel, que foi lançado há 2 semanas pelo prefeito, que assinou licitação e tudo e tal. Então vamos lá. Hoje, data da gravação do episódio, que vai ao ar no dia 2, né? Ainda não saiu nenhum tipo de licitação no portal da transparência, porque foi aquilo que eu expliquei. Tem toda uma burocracia para resolver antes de efetivamente começar a obra. E eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês, a gente entender isso melhor. Enfim, nós vamos conversar um pouquinho sobre a Feira do Rangel no episódio de hoje do Luneta Sonora, mais um daqueles episódios de colecionador. Justamente o episódio 88 do ano que eu nasci. E quando eu nasci, a feira já era desse jeito. Então, bora lá. A Feira do Rangel ela data de 1970. A estrutura original tem o galpão de cereais, que ainda hoje existe, e ainda hoje tem o comércio de cereais, rações, essas coisas, e uma área aberta com pavimentação em paralelepípedos, com pelo menos uns 6 postes de aço de 4 metros e 2 luminárias, dos quais hoje pelo menos só 2 estão de pé. Originalmente, a feira deveria ser uma feira livre, como hoje é a Feira de Jaguaribe, onde no dia de feira todo mundo monta suas barracas e depois, quando não houvesse feira, ali seria uma área aberta. Essa era a proposta original lá da década de 1970. Mas o tempo foi passando e antes de chegar a esse ponto, teve um anexo que foi construído um pouquinho depois, em 1978, de venda de carne. E depois disso, ao longo do tempo, o pessoal foi ficando lá, e esses pontos de madeira foram aos poucos ganhando forma, foram começando a serem feitos de alvenaria. Muitos desses pontos são de roupas, outros são de frutas e verduras e tal. E aí, com não havendo um padrão bem determinado, ficou a bagunça que ficou. Se bem que isso levou quase 20, 30 anos para acontecer. 30, 40, perdi as contas. Nesse meio tempo, nunca houve uma intervenção da prefeitura de João Pessoa na feira. E não houve uma organização, não houve um reordenamento, nada disso. A feira, pelo contrário, ela esparramou, tanto que pela 14 de julho a feira atravessou a rua e foi avançando até os supermercados que surgiam ali na 14 de julho, na pegada do movimento da feira. Muitos desses comércios, inclusive, foram ocupando as calçadas da 14 de julho e até criando estruturas ali. O que acontece hoje? A feira é uma verdadeira bagunça. Nos fins de semana, nos sábados e domingos, a 14 de julho é literalmente tomada pelos feirantes. Isso já começa desde a noite de sexta-feira, quando as barracas vão tomando o leito da rua da esquina da Rafael Mororó, não bem na esquina, mas um pouquinho mais para trás de um dos supermercados, até a própria feira propriamente dita. E esse trecho é literalmente tomado
pelos feirantes, como um modo de pegar, de certa forma, uma parte da clientela que já passou pelos supermercados. Porque os supermercados estão na parte da Rafael Mororó e a feira está um pouquinho mais para trás. E isso deve muito, como é que eu posso dizer, a questão de como a feira é organizada hoje. Porque talvez muitos desses comerciantes que hoje estão lá já foram da própria feira. E aí vai ficar um pouquinho delicado para reorganizar, porque tem a questão de que essa clientela para eles é um pouquinho mais garantida do que se estivessem na feira propriamente dita. Não tem um trânsito organizado e quando se propõe alguma coisa, só se resume a lombada. Era para organizar o trânsito, a questão dos estacionamentos, tirar os gargalos o quanto máximo for necessário, questão de carga e descarga de mercadoria. Nunca planejaram isso. Sempre é essa bagunça, tanto na questão de trânsito quanto na organização da feira. Enfim, é uma bagunça, uma coisa de idade média, uma coisa que a gente tem que bater nessa tecla, porque não existe uma cidade organizada se você não organizar a cidade como um todo. E se você acha que a cidade está organizada, se você acha que a cidade está, como eu posso dizer, está em ordem desse jeito, não resolvendo alguns de seus problemas em relação aos bairros, então você não conhece a cidade. Então você não conhece a Feira do Rangel, você nunca passou por lá. Então, antes de você falar qualquer coisa sobre a organização da cidade ao longo desses anos, dê uma passadinha por lá e saiba que esse problema não começou hoje. Isso começou há mais de 30 anos, é uma coisa de décadas. É uma coisa que nunca resolveram, é uma coisa que quem se propôs a resolver nunca quis resolver, nunca teve interesse. Porque para eles somos invisíveis. E raramente, como agora, apareceu uma solução viável que vai ter que ser executada, seja quem for o prefeito dessa cidade. Seja quem for. Então, existindo o projeto como existe agora, é a obrigação de quem estiver à frente da prefeitura resolvê-lo. E é isso. Vamos para a próxima parte, porque talvez eu esteja querendo falar mais coisas do que eu gostaria de falar, ok? Então, bora lá. Pois bem, então a gente descobre que um projeto existe. E não só existe, como há 2 semanas atrás apareceu o prefeito, apareceram vereadores, apareceram secretários lá na Feira do Rangel para assinar uma autorização de licitação. Eu não sei bem do que se trata, mas de qualquer maneira mostraram até um projeto do que seria o mercado público municipal e não mais uma feira, porque feira praticamente nunca foi. E o que acontece? O mercado como ele está hoje seria totalmente reorganizado e não deram maiores detalhes sobre como seria essa reorganização. Que os permissionários, os comerciantes, seriam 139, portanto são 139 os boxes a serem construídos. Que o mercado seria totalmente coberto e que teria áreas de convivência, praça de alimentação para as lanchonetes que já existem lá e que seriam totalmente reconstruídas, enfim. Seria reconstruir o equipamento e não reformá-lo, porque não tem mais como reformar um equipamento que já não tem mais condições para isso. Então, tudo o que hoje está ali seria mudado. Tudo o que hoje existe seria reestruturado. Teríamos um equipamento coberto, com condições de trabalho melhores para os comerciantes e que esse projeto de reconstrução giraria numa faixa de 6 milhões de reais.
E, além disso, também seria resolvido o problema de esgoto, porque só uma parte da feira, aliás, a parte da 14 de julho, que se não me falha, tem ligação de esgoto, só que a 2 de fevereiro ela não tem. E em alguns pontos os comerciantes relatam que trabalham com cheiro de esgoto e muitas vezes perdem clientela por conta disso. Isso também estaria sendo no pacote de resolução de problemas. O que falta explicar: durante a duração da reforma, da reconstrução, ou sei lá como queiram chamar, como realocar os comerciantes que já estão lá, já que não tem uma outra área distinta. Como vai se dar essa reorganização? Será que vão colocá-los na 14 de julho? Sei lá o que vão fazer, porque eles não vão deixar de vender. E sabe como é, para um comerciante, seja lá o que for, comerciante, feirante, dono de lanchonete, um dia sem venda é um dia perdido. Como é que vai se dar a realocação desses comerciantes enquanto a obra for realizada? Isso falta ser esclarecido. E além disso, sobre a questão de licitação, como eu disse, tem toda uma burocracia em cima disso. Tanto é que não tem nenhum registro de aviso de licitação ainda no portal da transparência da prefeitura, que é o suficiente para dizer, olha, vai ter uma licitação e já já estamos disponibilizando para as construtoras interessadas. Isso ainda não existe. Além disso, tem também um agravante. Se a obra acontecer, quem garante que vai cumprir o cronograma? Porque temos um outro caso aqui, que é a Feira Livre do Colinas do Sul, que está sendo construída da mesma maneira como foi a Feira do Rangel em 1970. Daqui a 50 anos vai virar um mercado público, enquanto isso é uma feira livre. Só que já está na segunda licitação, porque na primeira parece que a construtora largou, a obra parou, e você sabe como isso é chato para quem cria expectativas de trabalho numa área que está crescendo, como o Colinas do Sul, que é próxima de outros loteamentos, de outros conjuntos habitacionais que estão crescendo na João Pessoa do século XXI. E, como eu estava dizendo, essa obra da Feira Livre já está na segunda licitação, porque parece que na primeira até começou a obra e parou. Que nem também na integração do Valentina, que já está na terceira licitação e parece que agora vai. Então tem um monte de questões ainda a serem debatidas. O próprio aviso de licitação sair, porque ainda não saiu. Enfim, criar todo um ambiente para que os feirantes não tenham mais incertezas do que expectativas. Porque as expectativas elas já foram criadas. A existência do projeto e a garantia de uma licitação que sabe-se lá quando vai sair. Então, é esperar para ver, porque vai levar um tempinho. Então, agora que existe um projeto, agora que existe uma resposta e agora que existe uma intenção de licitá-lo e até mesmo o dinheiro reservado, agora é cobrar, ficar em cima e acompanhar como é que vai ser o desenrolar dessa história. E uma recomendação importante para os permissionários é ficar em cima também. E cobrando e acompanhando todos esses processos e, de certa forma, não deixar esse negócio cair no esquecimento e, quando a obra realmente acontecer, não deixar repetir o que aconteceu na Feira Livre do Colinas, na integração do Valentina, que tem que fazer outra licitação para selecionar outra construtora, porque a primeira não quis continuar a obra, sei lá o que. É ficar em cima mesmo para que esses outros episódios não se repitam e que o sonho de quase 50 anos do bairro seja realizado. Afinal de contas, o que importa é justamente isso, que tenhamos um equipamento decente,
que tenhamos um equipamento digno da cidade que a gente sonha ter e que muitas vezes a gente ficou de fora dela por um bom tempo. Então, é ficar em cima, é acompanhar e, de certa forma, o Luneta Sonora, quanto o próprio site Josivandro Avelar, vão continuar acompanhando a história, vão continuar registrando a história, seja em forma de post, seja em forma de foto, seja em todas as formas que forem possíveis. Mas nós seguiremos acompanhando. Então, é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do Luneta Sonora na sua plataforma de áudio preferida. E é isso. Eu volto na semana que vem com mais alguma coisa relacionada a isso, mais alguma coisa relacionada à rede social, mais alguma coisa relacionada a recados que eu queira dar e mais alguma coisa relacionada às histórias que a gente precisa registrar. Então é isso, até semana que vem, quando eu gravo mais um episódio do Luneta Sonora e trago para vocês algum assunto que importa ser tratado, que importa ser registrado. Afinal de contas, esse é o podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Até lá! Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode! Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.